Fala, gente boa, tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Canal Bora Atualizar com o professor Almeida Júnior. Geografia e atualidade de uma forma eficiente, eficaz e produtiva para o seu tão sonhado exame de seleção, que a tua preparação deve estar muito boa. Você já parou para pensar, para comentar, para raciocinar, tá? Por que o mundo vem mudando as suas configurações técnicas, tecnológicas? Quais são as mudanças que o meio técnico vem tendo, tá? Na nova construção, na reconstrução constante do denominado espaço geográfico? Já parou para pensar? Você já percebeu as interferências, as influências que o meio técnico e as tecnologias vêm tendo cada vez mais no cotidiano das empresas, dos países, sobretudo das pessoas? Não? Pois você está no lugar certo, no canal Bora Atualizar. Solta a vinheta, meu querido, vai! Quero trazer você para esse mundo, o mundo das redes. Lembrando que essas redes que nós vamos começar aqui, comentar aqui, tá? Bater um papo legal, produtivo e eficiente, são as redes técnicas, tá? Não vamos gravar também um vídeo associado a essa potencialidade, a essa pujança que também são as redes sociais. Mas nesse vídeo você vai se deleitar com as informações geográficas sobre o mundo das redes. Por que nós trazemos essa temática aqui para vocês na sua preparação? Porque realmente ela é uma das temáticas mais recorrentes aos principais exames de seleção. Haja vista, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio. Por conta de quê? Por conta de literalmente as redes estarem presentes, influenciando, interferindo em escalas distintas, vai depender do grau de desenvolvimento econômico da área geográfica na qual ela está. E o que é que nós devemos entender por desenvolvimento econômico? Só dinheiro? Não, a infraestrutura montada. Por exemplo, as vias de acesso, por exemplo, os sinais, tá? de captação, de recepção, ou também a questão da conexão. Porque se você perceber bem, o espaço geográfico nesse mundo das redes, eles têm que ter cada vez mais garantias em termos de qualidade na questão do processamento e do armazenamento de dados. Por conta, para isso gerar literalmente uma conexão entre o espaço geográfico, o meio técnico e as tecnologias associadas a esses chamados mundo das redes. Então é esse nosso convite, vamos nessa pegada para você observar que literalmente nós estamos na era da informação. E quando nós falamos em informações, duas grandes características você não pode esquecer. As informações no mundo contemporâneo das redes têm duas grandes características, justamente ser o quê? Rápidas e automaticamente fáceis. Não esquece disso. Falou de informações no mundo das redes, elas têm que ser automaticamente, obrigatoriamente rápidas e também fáceis de chegarem ao ponto. Por isso, a importância das conexões. Não esquece disso. A dica foi boa, correto? Outro ponto importante é que essa era digital, ela literalmente muda os comportamentos. Ela vem mudando, tá? Ela mudará as ações, as relações, tá? As inter-relações, tá? Empresariais, profissionais, tá? E outras mais relações que elas possam interferir de forma quantitativa e, sobretudo, de forma qualitativa. Não esquece disso. A era da digital, ela promove alterações comportamentais. Tais alterações comportamentais, elas se conectam cada vez mais com novas formas de interação ou novas formas de interações com o meio técnico e com as tecnologias. Há de se ressaltar que, geograficamente falando, quando nós mencionamos de um lado do ringue, meio técnico, do outro lado do ringue, as tecnologias, automaticamente você tem o quê? A elaboração do espaço geográfico. Gostou dessa? Dessa ligação, dessa condensação de informações para vocês de forma eficiente? Boa! Então vamos continuando aqui. Quando se menciona a questão da era digital, da era das redes, do mundo contemporâneo girando em torno das redes, esse fato ele é bastante recorrente, em especial por conta da pandemia do Covid-19, que foi e é, tá? Justamente as novas formas de interferência no meio profissional, no meio empresarial, por exemplo, na educação, que é justamente o que? A capacidade
de você gerar novas formas de apresentações. A imagem aqui ao fundo ela deixa bem clara, tá, como vem se reconfigurando, por exemplo, a vida dos palestrantes, por exemplo, a vida das pessoas que são remunerados principalmente através do uso da ferramenta internet, os cursos online da vida. Então são novas formas de se adaptar, já que a pandemia trabalha com distanciamento social e também com isolamento social. É distanciamento social? Então nós inventamos uma nova forma de abordar, de trazer, de engajar o público, entende? Isso quem faz? O mundo das redes. E qual o objetivo disso, né, turma? Qual é a finalidade, qual é o fim, tá, dessas novas adaptações, dessas novas formas de interferência na construção e reconstrução do espaço geográfico? Anota essa daí, o aumento da produtividade. Lembre-se que o mundo das redes obrigatoriamente preza o aumento constante, permanente da produtividade. Há de se ressaltar que a produtividade ela é literalmente associada à qualidade, associado à rapidez e, sobretudo, associada, relacionada, interconectada com as inovações. Sejam inovações elas técnicas, sejam elas tecnológicas. Outra dica muito boa para você colocar aí nas suas gavetinhas geográficas. Nessa mesma pegada, o mundo das redes promove o surgimento, a geração de novas profissões, tá? Profissões voltadas literalmente para o mundo das redes. Profissões, diga-se passagem, bastante rentosas, bastante rentáveis para bons profissionais nesse novo cenário, nesse novo nicho. Aliás, deixa eu colocar tudo isso no plural, nesses novos nichos de mercado que o mundo das redes vem trazendo cada vez mais. Novas profissões, tá? Consultor digital, tá? Consultor de imagem digital, tá? Consultor de identidade digital, e aí vai influência digital, e aí vai um rol de novas profissões, repito, rentáveis, por conta dessa nova configuração e reconfiguração do espaço geográfico mundial através das redes. Não esquece disso. Outra boa dica para você anotar aí nas suas gavetinhas geográficas. Boa? Tá gostando? Então deixa eu continuar aqui para vocês, para você ficar pegando. E no final do vídeo tem uma informação a mais para você. Não esquece, quando você menciona a questão do mundo das redes, temos os pontos positivos e, logicamente, o extremo, que são os pontos negativos. O que nós devemos ressaltar? Nós temos uma inúmera quantidade, tá, de consequências negativas com relação a essa era digital, esse mundo das redes. Mas eu selecionei, aqui no nosso canal Bora Atualizar, uma das principais, que é justamente a informação desinformada de forma intencional, a partir de duas pessoas. Repito, a informação desinformada que presta um desserviço a partir, tá certo, de um ponto de vista intencional. O nome disso? Notícias falsas. O nome disso? As denominadas, as tão polêmicas e tão reais e concretas fake news, turma boa. Entende? Então, quando nós mencionamos as principais consequências negativas, não esquece das fake news. É um lado sombrio, é um lado negativo do que nós temos. Outra dica para você associada a esse mundo conectado em redes, que tem a necessidade cada vez maior de armazenamento e processamento e, sobretudo, de interconexão, é o imediatismo. Vimos ainda há pouco, tá, que a era digital ela altera direta ou indiretamente muitas situações comportamentais. E o imediatismo entre as pessoas também não poderia ficar de fora. É tudo para ontem, é tudo em questão de segundo, tudo se resolve em 24 horas. Agora estou gravando essa aula no meu canal Bora Atualizar para o YouTube. O YouTube fica por muito tempo. Por exemplo, se eu estivesse gravando para o Instagram, automaticamente essas informações, tá certo? Sairiam em 24 horas. Entende? Então, a qualidade ela está associada diretamente ao ambiente, tá? Ao organismo, à ferramenta, ao instrumento que todas essas informações rápidas e fáceis estão presentes. E o imediatismo é uma das principais características da denominada nova era digital ou o mundo das redes.
Outra característica da era digital é a personalização. Tão somente eu tenho esse caráter. Tão somente eu tenho essa capa de sofá. Tão somente eu tenho, tá certo? Esse aplicativo de modificar, por exemplo, as minhas imagens. Tão somente eu tenho, tá certo? O meu automóvel personalizado. Tudo tão somente eu. Então a personalização também, turma boa, é uma das características da nova era digital, tá certo? Ou simplesmente o mundo conectado em redes. Relembra vocês, nós estamos a tratar das redes técnicas. Teremos um outro encontro, gravaremos uma outra aula para você, associado única e exclusivamente ao poder das eras digitais, acompanhadas das redes sociais. Beleza? Ok? Aqui nós temos fatos reais bastante peculiares a essa indústria da estética acompanhada da era digital. Muitas vezes o embelezamento funciona, muitas vezes a era digital ajuda a funcionar, a corrigir, tá certo? Significativas falhas, mas também algumas situações não dá certo. Entendeu? Então lembre-se disso, a era digital, o mundo das conexões, o mundo das redes também estão associados à telemedicina, estão associados à evolução das pesquisas, haja vista, por exemplo, a questão ao mundo das vacinas, ao mundo das pesquisas científicas, mesmo porque a pesquisa faz parte da ciência, e a ciência trabalha com o quê? Com informações. Lembra disso? Cada vez mais rápidas e cada vez mais fáceis. Onde a capacidade de processamento cada vez mais tem que ser maior em um menor tempo. Daí você tem, por exemplo, os cabos de fibra óptica submarinos. É uma dica muito boa para você. A redução da escala, a mudança de importância. Um dia se fazia ligações com esse tipo de ficha, tá certo? Hoje eu não preciso mais desse tipo de instrumento para realizar, por exemplo, as minhas ligações locais ou até mesmo as minhas ligações interurbanas. Tudo isso, tá? Hoje é vista como passado. Por conta de quê? Por conta desse acelerado processo de inovações técnicas e tecnológicas. E não esquece, no mundo das redes, cada vez as noções de tempo e as noções de espaço tornam-se o quê? Flexíveis, turma boa. Não esquece disso, tá certo? Não esquece essa dica muito boa. Olha mais uma imagem, olha mais um fato atual que traz essa participação da era digital no tocante à qualidade de vida do ser humano, entende? Além de trabalhar com embelezamento, além de cortar distâncias, além de flexibilizar as noções de tempo, as noções de espaço, as redes ou a era digital também trabalha com a qualidade do indivíduo, com a qualidade de vida das pessoas, entende? Trazemos para vocês mais imagens para ilustrar o que nós chamamos hoje de era digital. Quando te fala, quando você vai marcar, quando você é abordado em uma questão no seu tão necessário exame de seleção, quando você for chamado para responder corretamente o que é essa era digital, você vai lembrar disso. É a junção, é a unificação, é a aproximação, é o encurtamento das relações entre o meio técnico, tá certo? Associado à ciência. Mas eu já falei para você o que é o meio técnico, é a coisa estruturada. Eu já mencionei para vocês também agora, aqui nessa aula, o que nós chamamos de ciência. Agora só faz juntar. Você tem a famosa era digital. Ilustrando aqui com a imagem de pesquisa, com a imagem da busca da ciência, esse organismo. Trago duas imagens para vocês. Observe essas duas imagens ao fundo. Essa imagem aqui, você pode observar que ela traz um conjunto de pessoas numerosa. E mais embaixo eu coloco mais uma fábrica na produção de automóveis, onde eu tenho uma quantidade menor. Lembra do cabo de fibra óptica ainda há pouco nós passamos a imagem? Cada vez ele tem uma espessura menor, mas tem uma capacidade de conexão, uma capacidade de processamento de dados cada vez maior. Então é o que nós chamamos na era digital, literalmente, de aumento da produtividade. Lembra das gerações já são chamadas, denominadas nativos digitais? Olha a ilustração. Consequências, resultados práticos, reais, do que nós chamamos literalmente do mundo conectado em redes técnicas, do mundo na era digital, tá certo? Então ocorre toda uma organização e reorganização por várias faixas etárias, onde se torna comum
tá? Essas imagens, essas cenas cada vez mais rotineiras, cada vez mais cotidianas. Por quê? Porque nós temos toda uma inovação da indústria 1.0, lá da mecanização, do tear, da máquina movida a vapor, tá certo? Em especial no século XVIII, até mesmo a indústria 2.0, a indústria 3.0 a partir do século XX, em especial a partir de 1969, e aqui nós chegamos à indústria 4.0. É justamente o quê? A indústria, tá certo, dos sistemas, a indústria dos sistemas, a indústria dos sistemas, a indústria 4.0, da robotização, da flexibilidade, do aumento da produtividade, da presença da inteligência artificial. Tudo isso nós chamamos de era digital. Ah, e vem chegando aí, ó. E por falar em inteligência artificial, é essa maior participação da coisa automatizada, é essa maior participação do que nós chamamos hoje de robotização. É essa necessidade cada vez maior de lançar satélites, principalmente para a questão das comunicações. É essa necessidade cada vez maior de buscar o desconhecido, para tornar-se logicamente conhecido e a partir de então se promover, se gerar cada vez mais inovações técnicas e também inovações tecnológicas. Ah, turma boa, é o mundo das conexões, tudo cada vez mais rápido, tudo cada vez mais prático, tudo cada vez mais cômodo. Exemplo, as famosas Alexas. Exemplo, as centrais multimídias que fazem tudo por vocês, simplesmente a partir de um comando de voz. Praticidade, comodidade, pragmatismo são informações associadas, relacionadas a esse famoso mundo das redes, que traz basicamente três coisas interessantes. O mundo cada vez mais sofre aceleração, o mundo cada vez mais sofre atualizações para aumentar, elevar de forma proporcional e até mesmo desproporcional, configurando o espaço geográfico a partir da chamada autonomia. Então falar da era digital, então tratar do mundo das redes é você aumentar a autonomia na construção e organização do espaço geográfico, que trabalha em todos os aspectos, a partir de uma bolsa de valores até o monitoramento de rebanhos, enfim, no dia a dia, no cotidiano da humanidade. Isso é o que nós chamamos de o mundo conectado, a era das redes, que tem toda uma eficiência, tem toda uma performance. O lado negativo, a questão do analfabetismo digital. Inclusive nós temos aqui no nosso canal, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Mais um pouquinho abaixo, onde você vai dar o seu like para o nosso canal, porque isso ajuda demais a gente. Nós vamos deixar aqui para vocês um link, tá certo, de uma aula que nós trabalhamos sobre analfabetismo digital. Uma aula direta, uma aula muito rápida, tá certo? Lembrou, né? TikTok da vida. Tudo isso é associado ao quê? Ao cotidiano, aos comportamentos, aos hábitos. Ou seja, a era digital está presente na questão cultural do ser humano, beleza? Estamos na época do cancelamento, tá? O cancelamento das redes sociais. Tudo isso são consequências diretas do que nós chamamos 01 e 01. São as formas de transmitir, são as formas de conectar as informações cada vez maiores, cada vez mais eficientes. Ou seja, a era digital, junto ao espaço, ela traz novas formas de produzir e, sobretudo, a era digital no espaço geográfico traz cada vez mais formas de transformar esse mesmo. A partir, por exemplo, da chamada obsolescência programada. Entendeu? Essa eu acertei, beleza? Então tudo isso, turma boa, é o que nós chamamos de mundo, tá? Conectado. Às vezes a gente perde a paciência, né? Por não saber manusear. Lembra da informação, da dica do imediatismo era digital? Às vezes a gente perde a paciência, tá certo? Às vezes é assim que nós encontramos uma sala de aula. Muitas vezes, vamos ver, muitas vezes é assim que nós encontramos a sala de aula, principalmente em épocas de pandemia, utilizando a chamada educação online. E para finalizar, tá certo? A dica do nosso canal aqui para vocês que ficou até o finalzinho. Turma, não esquece, as adaptações, as readaptações cada vez mais são maiores, inclusive no formato de novas profissões, inclusive de influência digital. Beleza? Esse, tá certo? É o grande, o eficiente canal Bora Atualizar. Geografia e atualidades de uma forma eficiente, de uma forma eficaz para a sua
preparação, beleza? Gostou? Deixa um like pra gente, tá bom? Dá um gostei, compartilha nosso vídeo, manda pro seu amigo, manda pro seu coleguinha, compartilha nosso canal, vamos crescer cada vez mais esse canal, beleza? Sou o Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar.